que é inquebrável. Então, na verdade, Hollywood e as mídias, tudo aquilo que está competindo pela nossa atenção, está nos alimentando com falsos substitutos da narrativa divina. E aí eu me alimento da falsa sensação de uma narrativa alternativa que o mundo me dá, sendo que, na verdade, eu fui criado para a satisfação genuína da narrativa de Deus comigo. E quando eu comecei a observar todas essas coisas, porque os Estados Unidos ele também tem muito um apelo ainda maior para tudo aquilo que satisfaz a carne. Tipo assim, a comida é boa, eu vou tornar ela ainda maior. O milkshake é bom, eu vou tornar ele ainda maior. E mais rápido, né? Mais rápido, mais eficaz, mais conveniente. Que, por um lado, é genial, porque eles entenderam... Eles não têm a teologia da carne que milita contra o espírito, mas eles entendem que o ser humano é atraído por alguma coisa. A gente entende que é a carne. Sim. A gente entende que a gente tem que viver pelo espírito. E aí, quando eu olhei todas essas coisas, eu falei... A adoração, ela está se transformando em outra coisa. Estão tentando fisgar por meio da natureza carnal. Sendo que a adoração é o oposto disso. A adoração, na verdade, é alimento espiritual. E eu me senti na incumbência de falar sobre isso. Então, eu estava dizendo, mais ou menos 2 anos atrás, eu comecei a compartilhar em outras oportunidades que eu tive de vir, assim, fazer podcast, falar com o público do Brasil. Na verdade, estava muito fresco, então eu compartilhei até de uma forma bem fervorosa, não sabia como isso ia chegar para os corações. E a resposta foi muito especial. Eu vi gente com muita sede e fome, eu recebi áudios de pastores chorando, assim, falando... A gente precisa muito entender o reino espiritual na adoração. A gente precisa de ferramentas, pastores missionários, inclusive, no mundo. Então, sempre foi a minha paixão. Eu amo a presença. Eu sempre quis ficar numa tensão. Eu percebia que era mais fácil entrar em moldes, mas, para mim, não dá. A fome, o desejo pela presença genuína. Quando você prova, nada mais... satisfaz, nada mais faz sentido. Então, o zelo pela presença nasceu desse lugar, desse desejo. E, ao mesmo tempo que é preocupante, e existe a necessidade de exposição, o que eu mais vejo é a necessidade de ensino. Porque, por um lado, a gente precisa expor, existe, né, do tipo assim, olha, não é para ser assim. Só que quando a gente fala só não é para ser assim... a gente fica ali, né, meio que atacando e a gente não sai daquilo, não traz resposta. Então, o zelo pela presença, ele tem um conteúdo de exposição, mas, na verdade, ele é majoritariamente de ensino. Porque se eu exponho, mas também ensino como deveria ser, e não que eu tenha todas as respostas de como deveria ser, porque a presença de Deus não é uma ciência exata, que você é uma pessoa. Sim. A presença de Deus é que Deus esteja presente. É relacional, né? Vai dizer que é a presença relacional de Deus. O termo eu achei maravilhoso, né? Porque a gente sempre olhou para a presença manifesta, né? Então você tinha a onipresença, então ele está aqui, ele está em tudo, nós estamos nele, e a onipresença, e é um atributo de Deus, mas de fato, né, fala, ele estava numa sarça, ele estava numa montanha, eu ouvi os passos dele no jardim. Então, apesar de ele estar em tudo, ele manifesta. Só que ainda é melhor ainda esse termo, né? Porque não é só manifesta, é relacional, né? Qual é o objetivo desse manifestar? Isso aí. Eu quero um relacionamento com você, né? Isso aí. E relacionamento não é ciência, né? Não. Sempre tão importante para o reino, né? Agora, eu queria falar um pouco com você sobre esse tema da presença, né? Não só porque a gente está lançando o livro, A Presença Relacional de Deus, mas porque tem sido uma ênfase sua nesses últimos tempos. E você começou um projeto online, eu não sei se todo mundo aqui acompanhou, chamado Zelo pela Presença. Isso. É até um Instagram, né, que tem alguns conteúdos, mas também é uma mentoria, né? Por que esse tema? Como é que cresceu isso dentro de você a ponto de virar uma mentoria, um projeto? Mais ou menos 2 anos atrás, foi justamente na mesma época que eu fiz o último podcast aqui com vocês. Eu havia estado bem mais mergulhada nos meus afazeres nos Estados Unidos. Vira e mexe, recebia mensagem de pessoas tipo, Laura, a gente sente falta de você, ou cadê você, tá sumida? Porque realmente, quando você muda, você não tá mais geograficamente perto. E também... realmente eu senti o Senhor me falando para abrir mão e semear naquilo que eu estava fazendo lá. Eu não fiquei lá como base, fiquei voltando para o Brasil muito.
Eu vim algumas vezes que o Senhor me permitiu, numa fase, talvez nos primeiros 5 anos. E eu estava tempo integral como líder de adoração numa escola bíblica americana, que é o Cristo para as Nações. E ali, em frente à direção da adoração, eu fui aprendendo, vivenciando muitas coisas, semeando. Às vezes a gente acha que a gente conseguiu, de fato, permear a cultura ou foi eficaz, gerou frutos. E, de fato, eu pude fazer isso até certa medida no Brasil, até eu me mudar para lá. Só que quando você chega lá, é outro terreno, é outra semente, Como é se fosse outro analfabeto, fruto. né? Você recomeça ciclos e semeadura, para quem entende, é um processo que você não controla, você espera, você aguarda, você persiste. E nesse período envolvida na adoração lá, que é muito chave, porque a adoração, o formato, o estilo, as canções, as gravações que acontecem nos Estados Unidos, elas são exportadas para o mundo inteiro. Sim. Então, se você entende o contexto, tanto o que é incrível, tanto quanto o que precisa ser corrigido e alinhado, você entende muito sobre tudo aquilo que está sendo enviado, exportado para a igreja mundial. Interessante. E observando ali, aprendendo muito, eu fui constatando a ameaça contra a verdadeira presença. A presença de... a presença de ameaças, não presença de Deus, mas assim, ali ver ameaças que estavam presentes contra a verdadeira coisa, o que é verdadeiro. Porque o ser humano, a gente tem... nós somos completos, nós somos espirituais, mas também nós temos um corpo, uma alma. E existe aí, às vezes, uma mescla na presença de Deus, seja na adoração, na música em si, no louvor, quanto presença de uma forma geral, mas em muitos contextos, até mesmo na Bíblia, você pode ver neste livro, a música está envolvida, não é sempre, mas com muita frequência está. Esses contextos, as nossas emoções estão participando, até a química do nosso corpo está participando. Só que a fonte, quando ela é no espírito, ela gera transformação. É um encontro com Deus. E eu comecei a ver que existiam encontros com outras coisas. E que as pessoas estavam sendo satisfeitas com isso, porque elas estão muito mais adestradas à recompensa imediata, que as mídias sociais nos deram, que o entretenimento, de uma forma geral, nos deram. Nós estamos até biologicamente condicionados a recompensas curtas. E quando você tem uma recompensa curta, como você termina um joguinho... Por que o jogo é viciante? Porque você termina um joguinho e já dá aquela dopaminazinha assim para você sentir que você completou alguma coisa. Só que na vida real você não completou nada. O seu corpo está mentindo para você. Mesma coisa quando você assiste coisas, você vê grandes romances acontecendo, ou grandes aventuras e conquistas. E existe uma teoria lá antiga da catarse, que é quando você assiste alguém fazendo, de alguma forma a sua identificação joga no teu cérebro a informação de que você também viveu a mesma conquista. Por que que todo mundo... Por que que teve toda uma geração de millennials ensandecidos pelo crepúsculo? Porque, e assim, realmente foi febre. Por quê? Por que cativa? O que existe no coração do homem e da mulher que é cativado tão fortemente por histórias assim? Isso. Quando você disseca os elementos, as pessoas se identificam para elas, estão vivendo isso, estão vivendo um amor que é eterno, né? Porque, não queria entrar muito nesse crepúsculo, mas assim, ele é vampiro, Sim. ele vive para sempre. Então, é um amor eterno, incondicional, eu sou imperfeita, eu sou uma menina desajeitada. E o Crepúsculo fez uma parada que era isso, que foi quase meio inovadora, assim, né? Sempre era aquela atriz hollywoodiana que Linda, olha, perfeita. E aí eles pegaram uma moça mais comum, né? Exato. Magrinha, comum e tal, e colocaram... Então a identificação era maior ainda, né? Exato. Todo mundo pode falar, eu posso ser a Bela e ser o alvo, o objeto de afeição, da afeição eterna desse ser, que através dele eu também me sinto eterna, eu me torno eterna. Verdade. Então, é muito louco isso. Na verdade, de alguma forma, é uma alegoria com a promessa da eternidade com Cristo, o amor, a aliança do amor perfeito.